Olá, amigos da TV DN. Nossa entrevista de hoje é com o filósofo e teórico social, professor titular da Universidade de Harvard, Roberto Mangabeira Unger. Professor, eu agradeço a sua presença aqui na TV DN. E a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: nos dias atuais, aqui no Brasil, a cada novo escândalo que se tem notícia, fala-se que o país chegou no fundo do poço, né? O senhor corrobora com essa ideia de fundo do poço que o país chegou atualmente? O Brasil tem uma resiliência imensa, uma capacidade para se reinventar. Há um dinamismo brasileiro, hoje encarnado sobretudo numa multidão de emergentes que estão lutando para abrir e manter pequenos negócios e se levantar por conta própria. Mas nós precisamos agora organizar um outro rumo para o país. Essa tem sido a minha preocupação. Contribuir ao debate a respeito de um outro caminho para o país. Um produtivismo includente e capacitador que baseie o desenvolvimento numa democratização de oportunidades produtivas e de capacitações pela educação. Não podemos mais caminhar pelo antigo rumo de focar apenas a massificação do consumo e a produção e exportação de commodities, de produtos naturais pouco transformados. Agora temos que apostar na inteligência e inovar nas instituições. Professor, qual é a avaliação que os acadêmicos, em especial os acadêmicos norte-americanos, qual o senhor faz parte, né, na Universidade de Harvard, sobre a realidade atual do Brasil? Eu não sou acadêmico americano, eu sou militante brasileiro. Eu estou lá naquele mosteiro. A universidade é uma instituição internacional. Eu não concebo que eu esteja aderindo a uma instituição americana. O Brasil pouco aparece no cenário mundial agora, vive esquecido e marginalizado, e a razão é simples, é que nós deixamos de ter projeto. Nós no Brasil não temos um projeto nacional, temos que providenciar um. E a sucessão presidencial de 2018 é a grande oportunidade para organizar uma reviravolta no país. Por isso que eu estou apoiando a candidatura presidencial de Ciro Gomes. Mas não basta ter projeto de poder. Nós precisamos ter um ideário que nos oriente na construção de um outro caminho. E esta é a minha preocupação maior. De todas as coisas que faltam no Brasil, o que mais falta é ideia. Ideia clara a respeito de um outro rumo. E qual é a participação da população nessa mudança desse novo rumo do país? A população, os brasileiros todos, não devemos esperar ser salvos de cima. Há uma descrença geral dos políticos, dos partidos. Nós precisamos todos, cada um de acordo com a sua circunstância, entrar no debate nacional. Há algo que favorece muito a construção dessa alternativa, que é o fenômeno social mais importante ocorrido no nosso país nas últimas décadas, que é o surgimento desses emergentes. Uma multidão de pequenos empreendedores, mestiços, morenos, vindos de baixo, abraçados a uma cultura de autoajuda e iniciativa, e por trás deles, o povo brasileiro, querendo seguir aquele caminho. A revolução brasileira hoje seria o Estado usar os seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho da vanguarda de emergentes. É para isto que precisamos agora construir um outro modelo de desenvolvimento, um produtivismo includente e capacitador. Muitas pessoas que apostaram seus votos no Partido dos Trabalhadores
se decepcionaram com a situação em que se tornou o partido desde a época do mensalão, né? E se fala que o PT institucionalizou a corrupção no Brasil. Qual é a sua avaliação sobre esse momento que o PT vive e sobre essas acusações que se colocam sobre o partido, que você, inclusive, participou do governo do ex-presidente Lula, né? A minha avaliação é que o PT cometeu 3 grandes equívocos que nós não deveríamos repetir. Em primeiro lugar, aproveitou o auge do preço dos produtos naturais, das mercadorias tradicionais do Brasil, para confiar apenas na massificação do consumo financiada pela exportação desses produtos, quando o preço estava lá em cima. E deixou de aproveitar esse período de dinheiro fácil para ajudar uma qualificação da produção brasileira, com democratização de oportunidades e de capacitações. Esse foi o primeiro equívoco. O segundo equívoco, que vem da própria história do PT, é que não tratou de ajudar a organizar o povo brasileiro. São as minorias que estão organizadas no Brasil, inclusive as minorias de trabalhadores. A maioria do povo brasileiro continua desorganizado. No mercado de trabalho, 40% continuam na informalidade e na economia formal, uma parte cada vez maior precarizada, em situação de trabalho temporário ou terceirizado. Não há futuro para o Brasil sem que o povo brasileiro se organize na base e rompa esse condomínio de corporativismos que sufoca o Brasil. O terceiro grande equívoco do PT é que não aproveitou o seu período no poder para capacitar os brasileiros. De fato, ampliou a oferta quantitativa do ensino, mas não organizou uma transformação do paradigma pedagógico, da maneira de ensinar e de aprender. Um ensino analítico que substituísse aquilo que sempre prevaleceu entre nós, que é decoreba e enciclopedismo raso. Por conta desses 3 equívocos, o PT também se entregou a um quarto equívoco. E o quarto equívoco foi entrar, aparentemente, nesses acertos escusos entre o poder e o dinheiro. Nós temos que insistir na agenda anticorrupção, porque ela é uma agenda anti-oligárquica. Ela é uma agenda destinada a interromper esse conluio entre as elites do poder e as elites do dinheiro, que suprime o espaço da construção de uma alternativa nacional. Mas não nos iludamos. A luta contra a corrupção é indispensável, mas ela não substitui a tarefa maior, que é organizar um novo modelo de desenvolvimento no país. Essa crise no PT, inclusive, ela acabou respingando na esquerda como um todo, né? Como é que você vê o papel da esquerda hoje em dia no Brasil, sendo que a gente percebe aí uma ascensão do conservadorismo, da direita? A esquerda, os progressistas não podem se entregar a um sectarismo doutrinário. Nós temos de ter uma proposta aberta e generosa. Esta massa que eu chamei de emergentes não quer saber de rótulos de esquerda e de direita, mas quer sim uma democratização radical de oportunidades econômicas e educativas. Portanto, a candidatura da alternativa deve ser uma candidatura que se apresente de forma aberta ao país, que seja aceitável não apenas por aqueles que se consideram de esquerda, mas por todos que querem
oportunidade para muitos. Veja o exemplo da política industrial. Muito claro. Qual é, nesse período histórico que vivemos recentemente, a política industrial do Brasil? É pegar o dinheiro do trabalhador reunido no FAT e depois transferências diretas do Tesouro para o BNDES, entregue pelo BNDES a 20 grandes empresas ou empresários bem relacionados com o Estado brasileiro, sob o pretexto de transformar essas empresas em campeãs mundiais. Aí, por exemplo, o governo financia a construção de um oligopólio na indústria da carne. E esse oligopólio, financiado no fundo pelo trabalhador brasileiro, chega lá, por exemplo, em Rondônia, onde eu vi, e compra os frigoríficos da classe empreendedora emergente, muitas vezes com o único objetivo de fechá-los. Esta foi a política dos graúdos, consumada em nome de um nacionalismo estatizante. Isso não é esquerda, isso é uma pseudo-esquerda. E o que eu estou dizendo é que uma alternativa que rompa com tudo isso não é uma alternativa apenas para os que se consideram de esquerda. É os que querem acabar com esse condomínio de corporativismos e de apaniguados que sufoca o dinamismo brasileiro. Já que o senhor tocou nesse assunto aí, como é que o senhor vê esse processo de discussão de 3 reformas no Congresso Nacional? Reforma trabalhista, reforma previdenciária e uma que é menos falada, mas é tão importante, que é a reforma política. Vamos focar as 2 primeiras, porque são elas as que o governo, de fato, está tentando promover. Por que estão fazendo isso? O modelo de desenvolvimento anterior, uma espécie de nacional consumismo, com as contas pagas pela agricultura, a pecuária e a mineração, ruiu. Em vez de organizar uma alternativa produtivista que afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro, o grupo que se apossou do poder voltou àquele projeto da década de 80 e de 90, do chamado Consenso de Washington. As reformas supostamente do agrado dos mercados financeiros, a doutrina da confiança financeira, na suposição de que a rendição ao rentismo financeiro produzirá confiança, a confiança trará investimento e crescimento. Nunca funcionou em nenhum lugar do mundo. É isso que estão fazendo. É um regime de rendição nacional, incapaz de trazer um desenvolvimento, muito menos um desenvolvimento includente para o Brasil. Vamos tomar o exemplo da reforma trabalhista. Eu dizia, 40% dos trabalhadores brasileiros continuam na informalidade, sem a proteção das leis. Na economia formal, uma parte crescente dos trabalhadores está em situação de emprego precarizado, trabalho terceirizado ou temporário. Se juntarmos os 40% da economia informal e os precarizados da economia formal, é a maioria do povo brasileiro. Nós não temos futuro apostando em trabalho barato e desqualificado. Há 2 equívocos. A esquerda corporativista tradicional quer simplesmente decretar a ilegalidade de todas as formas contratuais do trabalho, que não são o vínculo empregatício permanente. Impossível. As práticas de produção estão mudando em todo o mundo. A produção está sendo reorganizada em nível global e isto não se impede por decreto.
essas lideranças tradicionais, no fundo, estão representando os interesses da minoria organizada dos trabalhadores contra os interesses da maioria desorganizada. Por outro lado, os chamados neoliberais, isto é, os que se renderam ao rentismo financeiro, sob o rótulo da flexibilização, na verdade, o que querem é destruir os direitos do trabalhador brasileiro e jogá-lo numa insegurança econômica radical. Nós precisamos rejeitar ambas essas posições e construir ao lado do direito de trabalho tradicional um outro direito complementar que organize, represente e, sobretudo, proteja o trabalhador contratual. O trabalhador que está fora da situação clássica do vínculo empregatício permanente. Eu vou dar um exemplo de uma regra. A regra diria, tudo bem, pode, entre aspas, flexibilizar, mas a flexibilização não pode servir de pretexto ao aviltamento do salário e à insegurança econômica para o trabalhador. O trabalhador contratual tem de receber uma remuneração pelo menos equivalente à remuneração do trabalho estável semelhante. A flexibilização não pode ser pretexto para o aviltamento. Isso é um exemplo, é só um fragmento pequeno daquilo que seria um outro projeto. Um projeto que procura vir ao encontro do Brasil real para protegê-lo e, sobretudo, para equipá-lo com instrumentos produtivos e educacionais. É isso que nós queremos. E para isso nós precisamos desafiar os mitos, os slogans, as piedades do esquerdismo tradicional e construir uma proposta aberta, magnânima, para a maioria do povo brasileiro. O povo brasileiro quer instrumento, quer botar para quebrar. O discurso da política brasileira é o discurso açucarado, é o discurso do social. O social significa dourar a pílula do modelo econômico. E o povo brasileiro quer mais do que açúcar, quer instrumento e oportunidade. Professor, eu queria que você explicasse um pouco como é que o senhor acompanha as outras democracias em outros países, porque aqui a gente percebe que as instituições estão funcionando, né, bem ou mal, mas estão funcionando, e a gente tem um presidente que é chamado de líder de facção criminosa e temos um Congresso em que boa parte dele está envolvido com escândalos de corrupção, né? Sim, é um pântano em que o nosso país está afundado. O resto do mundo acompanha esse processo perplexo, sem compreender como poderíamos ter chegado a isto. Mas eu, como um militante no nosso país, encaro esse processo com esperança, não com desalento. Nós, de fato, desmascaramos essa estrutura. Ela está se revelando como aquilo que ela é. Ela sobrevive, ela se perpetua à base desses acertos entre as oligarquias políticas e econômicas. E ela está claramente vinculada à supressão de uma alternativa produtivista. O país tem que se rebelar contra isso, tem que compreender que a luta contra a corrupção é necessária, mas não é suficiente. Ela é apenas uma parte dessa tarefa maior de abrir um outro caminho para o país. Há um fenômeno central agora nas economias do mundo. Nós estamos assistindo em todo o mundo ao surgimento de um novo paradigma de produção, baseado no conhecimento e na inovação radical. Mas este novo vanguardismo produtivo
muitas vezes identificado com a indústria de alta tecnologia, continua em todo o mundo confinado a franjas de cada setor, que excluem até mesmo nos países mais ricos e mais igualitários a grande maioria da força de trabalho. Portanto, nós temos no nosso país uma tarefa dupla. Nos centros econômicos do país, organizar uma travessia rumo a essa economia do conhecimento. Mas fora dos centros, que é a maioria do país, permitir uma passagem direta da economia primitiva, rudimentar, para a economia avançada, sem ter que passar por essa etapa intermediária. Significa, o Brasil todo não deve ter que virar primeiro a São Paulo de meados do século passado, para depois virar outra coisa. Temos que ir ao encontro dessa multidão de pequenas e médias empresas que são o agente econômico mais importante do país, produzem a maior parte do produto e respondem pela vasta maioria dos empregos, e qualificá-las. Elas estão numa retaguarda tecnológica e cognitiva lá atrás. Por isso que no Brasil convivem um dinamismo tremendo e uma estagnação econômica, porque o dinamismo brasileiro está desequipado. A nossa tarefa é equipá-lo, e só podemos equipá-lo por uma parceria descentralizada, pluralista e experimental entre os governos e o dinamismo empreendedor emergente. Portanto, inovar na maneira de organizar a economia de mercado. Não é substituir o mercado pelo Estado, é usar o poder do Estado para construir um novo tipo de mercado e assegurar que mais gente tenha mais acesso a mais mercados de mais maneiras. É quebrar os oligopólios, é impor o capitalismo aos capitalistas, radicalizando a concorrência e construindo os acessos e as capacitações. O senhor disse que não esse momento que o país passa, esse cenário em que o país está, não deixa o senhor desalentado, né, com a situação. Não. Mas a boa parte da sociedade está assim, né, desacreditada. Mas há um remédio, sabe qual é? A esperança não é a causa da ação. A esperança é a consequência da ação. Ninguém precisa ser esperançoso para atuar. Mas a pessoa pode atuar por indignação, por responsabilidade, por convicção. A esperança ganha depois, agindo. O passivo, o que contempla, fica irônico e fatalista. E a maneira de superar é agir. Essa indignação que o senhor falou aí não pode fazer surgir os chamados salvadores da pátria? Salvadores da pátria, não sei. É um termo com significados múltiplos. Há um elemento profético na política, em qualquer política séria, e ninguém deve ter vergonha desse elemento. Precisa ter conteúdo. E a maneira de evitar as aventuras irresponsáveis é insistir numa construção coletiva de uma alternativa nacional. Nós temos, insisto, esta grande oportunidade em 2018 de uma reviravolta. O Brasil continua íntegro, na base, resiliente. Eu tenho viajado o país e conversado com gente de todas as classes sociais, em todas as regiões do Brasil. E o que eu vejo é um Brasil que procura se levantar por si mesmo. Quando a situação mudar lá em cima e tivermos uma liderança política acima de suspeitas e, sobretudo, com um projeto claro, o astral do país vai mudar radical e instantaneamente. O Brasil está pronto. O Brasil está pronto para dar um grande salto no seu desenvolvimento.
Mas precisamos agora mudar o controle do poder e, sobretudo, construir um ideário. Sem as ideias sozinhas não mudam o mundo, mas sem ideia não é possível mudar o mundo. O senhor não sente necessidade dessas lideranças políticas que o senhor falou aí? Sim, mas as lideranças se constroem. Quem são as lideranças políticas hoje no Brasil, na sua opinião? As grandes lideranças políticas. Eu apoio Ciro Gomes como candidato à presidência. E se inaugurarmos um processo de construção da alternativa nacional, vamos produzir lideranças muito rapidamente. Sabe que quando eu tive essa participação no governo, eu fui na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que se destinava a propor ações de longo prazo para o país. Eu fui abordado por milhares de jovens profissionais e gente qualificada nas melhores universidades brasileiras e do mundo, querendo trabalhar nisto, sem cargo, sem remuneração. Há um idealismo cívico imenso e frustrado no Brasil. E o país está inquieto, o país está naquela situação que Leonel Brizola descrevia como costeando o alambrado, buscando um modo de sair, um buraco na cerca. Este é o Brasil. E é um grande momento na história do nosso país, em que o casamento de uma reviravolta política com um ideário pode surtir um efeito revolucionário. Professor, qual a diferença do Ciro Gomes que o senhor está passando a apoiar hoje para o Ciro Gomes do passado que o senhor apoiou? Ele sempre teve compromisso nacional e preocupação com a construção de projeto nacional. Sempre compreendeu a importância das ideias, mas ele tem mais experiência das dificuldades, mais clareza, mais amadurecimento. Ele está pronto para a tarefa que eu espero que o povo brasileiro, na sucessão de 2018, atribua a ele. O senhor já fez críticas no passado sobre essa questão da polarização PT e PSDB, né? Para 2018, essa polarização continua ou você acredita que teremos aí de vez uma terceira via? Não, o povo brasileiro descrê dos partidos, essa é a verdade. Não aceita uma política nacional organizada a partir dos sectarismos partidários do Estado de São Paulo. É isso que nós vivemos, esse São Paulismo extravagante, em que as brigas locais de São Paulo eram nacionalizadas, sobretudo pela grande mídia do Sudeste. O povo brasileiro não está nisso, quer partir para outra. Agora está buscando num quarto escuro as alternativas. É muito difícil no nosso país, porque há oligopólios de mídia, o espaço de comunicação não está aberto, temos que furar o bloqueio. Mas do outro lado da cerca do bloqueio, está lá o povo brasileiro buscando saídas. Professor, e quais são os reparos que esses partidos políticos que o senhor citou aí devem ter a partir de agora? A gente tem aí 35 partidos políticos, mais alguns tantos para serem instalados. Como é que você vê isso? Muitos partidos, mas só uma ideia. Não nos iludamos. A política brasileira é a política de uma ideia só, que eu chamei a Suécia tropical. Quer dizer, a ideia de que há um caminho no mundo, é o caminho do Atlântico Norte, temos que imitá-lo e humanizá-lo pelas políticas sociais. Isso não serve para nós. Todas as nossas instituições são copiadas. Por isso mesmo que elas não funcionam. Nós precisamos agora construir instituições
que sirvam de instrumentos para esse dinamismo brasileiro. Daí o imperativo do produtivismo includente e de uma transformação radical do ensino. Agora, voltando à questão da reforma política, que eu já tinha falado com o senhor, pelo que o senhor tem acompanhado, essa proposta de reforma política discutida no Congresso, ela é uma reforma mesmo política ou é só algum remendo? Como é que você vê ela? Fica andando em círculos. Não? Reforma política de dimensão não vai existir agora. E nem pode existir, porque, veja, nenhum país na história reforma a sua política e seu Estado para só depois decidir o que fazer com a política e o Estado reformados. A reforma da política e do Estado só ocorre quando precisam ocorrer, no meio de uma luta para reorientar o caminho econômico e social. Aí é que ocorre. Nós precisamos não apenas organizar um consenso no Brasil, mas organizar um dissenso, organizar uma alternativa a esse discurso prostrado do social. Um discurso de democratização das oportunidades e das capacitações, traduzido em iniciativas concretas na reorganização da economia brasileira e do ensino brasileiro. E aí sim que vai ser possível começar a reorganizar as instituições políticas, organizar uma democracia de alta energia no Brasil, que não necessite de crises para permitir mudanças. Alto nível de mobilização cívica, mecanismos constitucionais para resolver prontamente os impasses e federalismo cooperativo, que é a porta para todas as alternativas nas políticas sociais, a cooperação dentro da federação. Mas o primeiro passo para este aprofundamento da democracia brasileira é desestabilizar os acertos entre a elite do dinheiro e a elite do poder. Daí é que vem o significado dessa luta contra a corrupção. Esse conluio entre o direito, o dinheiro e o poder suprime o espaço da construção de uma alternativa nacional. Por isso que precisamos interrompê-lo. A solução para o Brasil é em médio prazo ou é coisa a longo prazo? Como é que você vê isso? O longo prazo começa a curto prazo. Quer dizer, essas grandes transformações de estrutura começam nos primeiros passos. Essa é a natureza da política transformadora. Não aguarda a substituição de um sistema por outro. Dá as primeiras prestações de um outro caminho. E eu dei, ainda nesta nossa breve conversa, alguns exemplos desses primeiros passos. Então é com essa aula de esperança no Brasil que a gente encerra a nossa entrevista. Eu agradeço ao professor pela essa entrevista. E... Ânimo, porque é um grande momento na história brasileira. Nós estamos na antivéspera de um soerguimento nacional. O Brasil ficar de pé, agora. É isso.